57. Um ouro post-apocalíptico capítulo 344. Desculpe autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Para perder bastante peso, muitas jovens com famílias abastadas comiam apenas uma refeição por dia, algumas até mesmo comendo apenas uma maçã em sua única refeição. Jiang Shen se perguntou, elas não morreriam de fome? Perder peso por meio de dieta não era apenas prejudicial ao corpo, como também difícil de manter. Isso era transmitido pela piada. Quando pessoas gordas estão perdendo peso, quanto mais tentam, mais gordura engordam. Imagine só, se um remédio para emagrecer aparecesse no mercado, não, seria chamado de alimento de baixa caloria. 2 tubos de ensaio por dia garantiriam que você se sentiria satisfeito sem causar danos ao seu corpo. Se você o bebesse continuamente por meio ano, garantiria que ficaria tão magro quanto os refugiados do gueto. Claro, ninguém gostaria de ser tão magro assim. Pessoas normais parariam de tomá-lo depois de um mês. O suprimento de nutrientes do Apocalipse não era adequado para comercialização no mundo moderno. Como se tratava de um produto, o sabor era definitivamente um fator importante. Além disso, com a preocupação com a segurança alimentar, os ingredientes e o valor nutricional teriam que ser reformulados. Para a versão melhorada do fornecimento de nutrientes, Jiang Shen fez alguns pedidos aos 5 pesquisadores. A primeira era que o sabor precisava ser bom e, depois, que fosse saudável. Em terceiro lugar, as calorias precisavam ser baixas o suficiente e, em quarto lugar, os ingredientes precisavam ser fáceis de coletar e adequados para a agricultura em larga escala. Por fim, a receita precisava ser concluída em um mês. Para cada dia de atraso, os pesquisadores poderiam passar um mês a mais no abrigo nuclear. Diante das exigências de Jiang Shen, os 5 pesquisadores ergueram o peito com confiança e prometeram terminar a receita dentro do tempo estipulado. Quando as 5 pessoas deixaram o centro de comando, todas tinham sorrisos alegres no rosto, pois mal podiam esperar para retornar ao abrigo antiaéreo e começar o experimento. Assim que tiverem os resultados, informei imediatamente a base. Antes de Jiang Shen partir, ele incentivou Shulu. Sim, chefe. Shulu respondeu com um sorriso. Então é isso. Além disso, Anjunhua desistiu? Shulu balançou a cabeça, envergonhada. Ainda não. Eu vejo, que pessoa teimosa. Porque ela não consegue simplesmente ouvir. O Pak já voou a anos-luz de distância, por que ser teimosa? Você quer ir vê-la? Shulu perguntou. MHMM. Pode ser. Jiang Shen disse casualmente. Ele queria perguntar pessoalmente se ela mudaria de ideia e mostraria sua sinceridade. Então, dependendo das circunstâncias, ele veria se ela precisava de uma lição mais intensiva antes de ir embora. Jiang Shen achava que ele era uma pessoa perversa. Um sorriso surgiu no rosto de Shulu e ela sentiu gentilmente. Ok, por favor, siga-me. Jiang Shen seguiu Shulu até o porão frio. A patrulha na porta o cumprimentou e abriu a porta para eles antes de fechá-la. Anjunhua sentou-se calmamente na cama e olhou para Jiang Shen. Ele percebeu que, no instante em que ela o viu, um lampejo de medo passou por suas pupilas. Embora tenha desaparecido rapidamente, deixou uma profunda impressão em sua mente. Com o olhar calmo e controlado que ela tinha, ele sentiu um sentimento de culpa por algum motivo. Talvez porque ele ainda tivesse a consciência de alguém no mundo moderno. Você pode ir embora por enquanto, disse Jiang Shen levemente. Sim. Shulu assentiu antes de sair do porão. Quando a porta de aço se fechou, o porão voltou ao silêncio. Para a surpresa de Jiang Shen, foi Anjunhua quem primeiro quebrou o silêncio. Que coisa pervertida você planeja fazer comigo hoje? Sua voz era distante e fria, parecia capaz de congelar uma pessoa sem qualquer sinal de emoção. Jiang Shen abriu a boca, mas decidiu fechá-la. Ele chegou com um roteiro em mente, mas com aquele rosto calmo como água parada, ele não sabia o que dizer. Jiang Shen suspirou e proferiu as palavras que havia preparado de antemão enquanto dizia gentilmente, desculpe. Surpresa brilhou nos olhos de Anjunhua. Havia também um traço de confusão, mas desapareceu instantaneamente. Embora eu não esteja buscando seu perdão, ainda quero me desculpar pelo que fiz.
Jiang Shen admitiu que fez todas aquelas coisas desprezíveis porque pensou com a parte inferior do corpo e colocou seus pensamentos perversos em ação. Ele nem sequer achou que fosse errado depois. Ela era sua prisioneira, era sua escolha determinar como a trataria. Se uma pessoa permanecesse muito tempo em uma sociedade sem regras e limites, ela seria subconscientemente definhada pelo ambiente. Jiang Shen percebeu há muito tempo que quanto mais tempo permanecesse no Apocalipse, mais pensaria como uma pessoa do Apocalipse. Se fosse o antigo ele, embora lhe faltassem alguns limites, ele nunca estupraria ou forçaria as pessoas. Depois de um longo silêncio, ela disse calmamente com um tom pacífico: quem pede desculpas ao seu cativo? Talvez. Jiang Shen sorriu amargamente. Balançou a cabeça e saiu do porão. Anjunho encarou as costas de Jiang Shen. Ela não disse nada. Mas dentro de suas pupilas escuras, ela parecia completamente. Ele retornou ao hotel e fez o check-out antes de ir para o apartamento de Xiaxiu. Mas quando bateu na porta, percebeu que não havia resposta lá dentro. Ligou para Xiaxiu antes mesmo de perceber que eram 10 horas. Ela tinha saído para trabalhar há muito tempo. Ao telefone, Xiaxiu não perguntou onde Jiang Shen foi na noite anterior. Ela apenas explicou brevemente como chegar ao prédio da Futura Internacional e desligou o telefone. O que ela queria dizer era óbvio. Ela queria que o presidente desaparecido em combate tirasse um tempo para ir até a empresa. Quanto à licitação da construção, eles só conseguiram discutir a questão até a metade antes de Jiang Shen sair correndo. Era a oportunidade perfeita para finalizar a última parte. Para economizar tempo, Jiang Shen pegou um táxi e seguiu seu caminho. Ele mexeu no celular. Mas então, um número ligou. Menor Wang Ziyong. Quando viu o nome, Jiang Shen ficou em silêncio por um momento, mas mesmo assim atendeu. Olá. Sou eu. A voz de Wang Ziyong era amarga. Se você está ligando em nome do seu tio, não precisa dizer nada, disse Jiang Shen, despreocupadamente. Eu sei que você diria isso. Wang Ziyong suspirou. Após uma pausa de 2 segundos, Wang Ziyong usou uma voz suplicante. Você não poderia simplesmente deixar isso passar? Ele nunca pedia favores aos amigos, não queria se dar ao trabalho. Mas desta vez era pela família, não por si mesmo. Embora às vezes fosse imprudente, sempre apoiou a família. Você pode perguntar a Wang Linhua, você considerou deixar esse cara escapar quando ele conspirou contra mim naquela noite? Jiang Shen riu. Wang Ziyong ficou em silêncio. Após uma longa pausa, ele soltou um longo suspiro. Entendo. Desculpe, a culpa é minha. No dia em que saiu da delegacia, ele não notificou Jiang Shen de que a família Wang estava conspirando contra sua tecnologia do futuro, embora soubesse de alguns detalhes do plano na época. Quando comparou sua família aos amigos, não havia dúvidas sobre qual era mais importante. Sem problemas. Não é culpa sua. Com um suspiro, Jiang Shen desligou. Ele não tinha muitos amigos, e agora havia um a menos. Quando ele estava prestes a guardar o telefone, ele começou a tocar novamente. Era uma chamada internacional. Menor Zhang Yaping World Post-Apocalyptic Capítulo 345. Uma recompensa surpreendente no momento em que a ligação foi completada. Zhang Yaping baixou a voz e rugiu para ele. Deus, o que você fez? Jiang Shen primeiro fez uma pausa e então perguntou surpreso. Ah, você é cristã? Zhang Yaping pensou por um momento antes de rugir de raiva novamente. É hora de discutir isso agora. Ilha da Lua Nova, pescadores do país F, piratas. Vocês estão loucos? Depois que Zhang Yaping terminou de desabafar, ele respirou fundo, ofegante, antes de finalmente recuperar o fôlego após um longo tempo. Jiang Shen notou que o telefone não parava de tocar, mas não atendeu. Você está calmo agora. Jiang Shen riu. O calmo Zhang Yaping forçou uma risada, recostou-se na cadeira e continuou. Quase em desespero. O que aconteceu? Jiang Shen disse despreocupadamente. Basta ler qualquer jornal do país F. 3 barcos de pesca que entraram acidentalmente no território de Xin foram atacados e afundados de forma maliciosa pelos militares de Xin. Todos os 11 pescadores morreram. Não me diga que você não sabia disso. Que perra é essa? Afundou eles. Jiang Shen ficou atordoado. Para ser sincero,
Ele não pensou em afundar os 3 barcos de pesca. Apenas ordenou que Ivan tomasse conta de tudo e confiscasse os barcos de pesca como piratas. Ele não achava que os eslavos tivessem um temperamento tão ruim. Ficou se perguntando o que eles faziam para enfurecê-lo. Jiang Shen não admitiu seu erro e tentou repreendê-lo. Quem compraria o jornal impresso por eles? Eles mereciam ser afundados. Uma base militar é um lugar onde se pode simplesmente passear. Adiar a construção de infraestrutura militar, em qualquer país, custaria pelo menos algumas artilharias. Não vai demorar muito para que o mundo saiba. O repórter da BBC está lá fora, fazendo bagunça, dizendo que queria se adiantar aos colegas, disse Zhang Yaping, cansado, enquanto esfregava os olhos doloridos. Após um longo silêncio, Jiang Shen perguntou em voz baixa, Ivan, realmente matou todos eles? Todos mortos. Onde estão os navios afundados? Jiang Shen continuou. O diplomata do país F está atualmente negociando comigo para iniciar a recuperação o mais cedo possível. Quem está liderando isso? As sobrancelhas de Jiang Shen se ergueram. Querem que eles liderem a investigação do incidente. Os navios da guarda costeira deles já cruzaram a fronteira, mas o seu pessoal os forçou a recuar. Essas são as suas próprias tropas. Vocês realmente não têm ideia? Perguntou Zhang Yaping com ceticismo. Jiang Shen olhou para o telefone e olhou feio para ele. Havia 2 chamadas perdidas. Ele estava no apocalipse ontem. Como ele pôde atender o telefone? Ai, eu não tive sinal ontem. Zhang Yaping esfregou as têmporas, cansado. O que devemos fazer? Além de recuperar os navios afundados, o que mais eles pediram? Eles exigiram que prendêssemos os assassinos e os processássemos de acordo com a lei, ou então reservariam todas as opções para que a situação piorasse. Assassinos. Ao ouvir essas palavras, Jiang Shen ficou imediatamente infeliz. Ele não percebeu as últimas palavras de Zhang Yaping e praguejou. Porra, se afundaram, afundaram. Estavam em território Xin, tinham alguma desculpa para invadir ilegalmente. Remover pescadores que invadem ilegalmente exigiria apenas uma pistola d'água. Casos mais graves justificariam o ataque ao barco, mas usar foguetes é algo sem precedentes, disse Zhang Yaping com amargura, em tom de voz desamparado. Em zonas militares, circunstâncias únicas devem ser tratadas com cautela. Quem sabe se eram espiões ou não. Franzindo a testa, Jiang Shen refletiu por um momento. Olhou para o motorista ao seu lado e baixou a voz. Não posso falar agora. Mas, no geral, certifique-se de manter a firmeza de que os barcos eram todos piratas. Apontar para o veado e dizer que é um cavalo, entendeu? Se não entender, use o Baidu. Sei que você nunca esteve em Yue, mas não se esqueça das coisas passadas pelos ancestrais. Mantenha-o calma durante todo o processo de recuperação. Apenas arraste o assunto até eu voltar para cuidar disso. Ok? Ok. A resposta de Zhang Yaping foi sem energia. Ele acabara de se tornar presidente. A situação interna ainda não havia se estabilizado antes de surgir um problema de relações exteriores. O presidente do país F falou com ele ontem por telefone com uma postura firme, parecendo um tanto arrogante. O país F tinha uma população de 100 milhões, enquanto o PANU tinha apenas 20 mil. A diferença de 500 vezes não lhe dava muita coragem para manter uma postura firme. Com uma força listada atual de 120 mil, era 6 vezes a população total de Xin. Se houvesse um conflito militar, Xin seria o perdedor, embora Jiang Shen pensasse o contrário. Então é isso, tchau. Jiang Shen desligou o telefone. Meia hora depois, o carro chegou a Kowloon. Depois de virar em uma rua, entre os arranha-céus, Jiang Shen viu imediatamente o nome Futuro Internacional. Ele jogou 2 notas, saiu do carro e pegou o telefone para ligar para Ivan. Quando Ivan atendeu, Jiang Shen correu para perguntar-lhe. Você matou todos eles? Todos mortos. Estou disposto a aceitar a punição. Ivan foi direto. Você não fez nada de errado. A fronteira precisa ser protegida. Mas este incidente pode ser um pouco problemático. Então mantenha-o calma e espere meu retorno, disse Jiang Shen em voz baixa. Sim. Disse Ivan. Ponto. A empresa contratada para a Defesa Nacional de Xin, a Celestial Trade Company, afundou 3 barcos de pesca e removeu à força os guardas costeiros do país F. Ao contrário do choque e da raiva no país F, os cidadãos de Xin estavam todos em êxtase.
como se tivessem usado drogas. Até mesmo aqueles que tinham opiniões reservadas sobre Celestial começaram a se voltar contra ele. Para resumir em uma frase, foi fedido demais. Os conflitos entre as duas sociedades já existiam há muito tempo. Quando o presidente Edward governava as Ilhas Panu, ele só vivia uma vida luxuosa com Johnny. Ele não se importava nem um pouco com a vida dos pescadores. Quanto os pescadores pagavam de imposto? Seria o suficiente para pagar uma de suas refeições? Não havia navios de guarda de aço nas Ilhas Panu, apenas alguns barcos de pesca serviam como substitutos. O baixo orçamento militar era todo alocado à força terrestre para reprimir vozes dissidentes dentro do país. Portanto, embora as Ilhas Panu possuíssem uma extensão significativa de território marítimo, seu controle sobre o mar era praticamente nulo. Isso não quer dizer que pescadores do país F ou mesmo cidadãos da Nova Guiné pudessem entrar em seu território para roubar peixes, mas a Nova Guiné era muito menos implacável em comparação com o país F. Eles não apenas roubavam seus peixes, como também intimidavam os pescadores locais. Os pescadores de Panu odiavam profundamente aqueles cidadãos do país F devido às limitações econômicas. Os barcos de pesca dos pescadores de Panu eram inferiores aos dos pescadores do país F. Se colidissem uns com os outros, os navios de Panu seriam os que afundariam. Portanto, quando realmente lutavam por peixes, tinham que evitá-los, mesmo que fossem seu próprio território. Portanto, foi por isso que, mesmo com os vastos recursos pesqueiros perto da Ilha da Lua Nova, não havia um único barco de pesca Shin. Certamente não foi a sensação mais emocionante. Mas as ações de Celestial foram como um tapa na cara dos bandidos. A atitude dos cidadãos de Shin em relação à companhia comercial Celestial mudou instantaneamente de força externa interferente para protetora do povo. Antes, não havia muita resposta ao recrutamento da Celestial, mas depois desse evento, o site de recrutamento tinha uma longa fila. O grave problema interno imediatamente se voltou para o resto do mundo. As questões da compensação de terras, da continuidade do desenvolvimento do setor turístico e da reestruturação do governo foram relegadas ao segundo plano, pois, naquele momento, todo o povo Shin enfrentava um inimigo comum. Era o país F. O resultado foi surpreendente. Jiang Shen nem sequer considerou isso na época. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 346. Avaliação da proposta. O escritório da Futura Internacional na Ásia ficava em Xiangjiang, com a sede planejada para ser construída nas Ilhas Panu. É claro que a sede atual era apenas uma fachada. Todos os outros escritórios em diferentes continentes estavam em processo de desenvolvimento. Como presidente da Futura Internacional, Jiang Shen deixou tudo para Xia Xilu cuidar. Xia Xilu tinha uma excelente formação. Ela se formou com louvor em um programa renomado na Universidade de Wangai. Seus conhecimentos e habilidades eram muito superiores aos de pessoas comuns. Embora a transição de gerente de uma loja de roupas para ser de uma empresa global de tecnologia tenha sido bastante significativa, ela ainda usou seus ombros largos para levantar tudo. Ela estudou como administrar uma empresa enquanto aplicava esse conhecimento nas operações diárias da Futura Internacional. Até então, mesmo tendo encontrado algumas dificuldades ao longo do caminho, não houve grandes problemas nas operações da Futura Technology. Suas habilidades eram dignas de elogios, pois Jiang Shen sabia que não seria capaz de administrar uma empresa tão grande sozinho. Já fazia algum tempo que Jiang Shen não aparecia. Quando todos viram o presidente desaparecido em combate aparecer no escritório, todos os funcionários ficaram chocados, como se o sol tivesse nascido no oeste. Havia rostos conhecidos e novos entre os funcionários. Nem todos optaram por se mudar para Xiangjiang, mas Jiang Shen recompensou os funcionários que o seguiram. Todos foram promovidos com base em suas habilidades ou receberam um aumento. Depois de fazer um tour pela empresa, Jiang Shen ficou surpreso ao ver que ainda conseguia citar o nome da maioria das pessoas, como o gerente de projeto do Futuro 1.0, Ningua Jian, ou a ousada garota Su Mengqi do jantar da empresa. Jiang Shen não interferiu no trabalho deles depois de cumprimentar os conhecidos. Em seguida, dirigiu-se ao escritório de Xia Xilu. Ela vestia um traje profissional, com os cabelos pretos presos atrás da cabeça. Uma mecha caía lateralmente, refletindo a suavidade do sol. Quando Jiang Shen entrou, Xia Xilu lia documentos. Ela estava sentada, ereta, com os olhos focados, transmitia uma aura tranquila, porém digna, enquanto trabalhava.
Ela notou Jiang Shen entrando enquanto colocava a caneta na mão e olhava para cima. Você está aqui. Sinta-se à vontade para sentar. 1. Ele se sentou no sofá em frente à mesa de Xia Xiu. Jiang Shen examinou a espessa pilha de documentos sobre a mesa enquanto uma expressão envergonhada se estampava em seu rosto. Muitas dessas coisas deveriam ser responsabilidade da presidente, mas tudo foi jogado sobre ela. Obrigado por trabalhar tão duro. Tudo bem. Xia Xiu colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Levantou-se, pegou um laptop e sentou-se ao lado de Jiang Shen. Estas são todas visualizações de construção. A planilha ao lado contém as estimativas de custos que organizei. Embora eu entenda sua intenção de ser um proprietário livre, como presidente, você deve participar do processo de licitação. Veja esta primeiro. Enquanto ela explicava, ela rolou a tela e guiou Jiang Shen por todos os documentos. Para garantir o contrato de 10 bilhões, todas as grandes construtoras internacionais se esforçaram para criar a visualização mais brilhante. Não só usaram modelagem 3D para demonstrar cada detalhe da construção, como também criaram a vista aérea 3D das 4 ilhas construídas. Depois de passar uma tarde inteira escolhendo o projeto, Jiang Shen finalmente escolheu uma construtora holandesa chamada BMA. A empresa já havia trabalhado no desenvolvimento do projeto turístico das Maldivas. Sua vasta experiência na construção de ilhas era evidente. Isso ficou especialmente evidente com a visualização 3D, que poderia ser descrita como arte. No momento em que Jiang Shen a viu, foi cativado pela filosofia do design. A fusão harmoniosa entre tecnologia e natureza foi demonstrada de forma impecável na filosofia de design da BMA. Embora preservassem a beleza natural das Ilhas Panu, seu design tecnológico arrojado proporcionou a melhor experiência aos turistas. O mais notável era o hotel bolha transparente, semelhante a um balão preso a um poste. Com a conexão de um duto de ar, os turistas podiam mover as bolhas para qualquer lugar entre o nível do mar e o oceano a 100 metros de profundidade, conforme suas vontades. Eles também podiam escolher entre arrumar o quarto ou deixá-lo fluir livremente com as ondas, dançar com os coloridos peixes tropicais e dormir ouvindo a suave graça do mar. Com a ajuda da tecnologia, isso permitiu que os turistas mergulhassem completamente na beleza da natureza. Jiang Shen foi imediatamente cativado por este design. O custo de 8,7 bilhões de dólares não foi nada baixo, mas se a BMA realmente conseguisse transformar seu quintal, as Ilhas Panu, na joia da visualização, Jiang Shen não se importaria em gastar o dinheiro. Embora Xia Xiu tenha recomendado a Jiang Shen que considerasse suas opções por mais alguns dias, ele ainda assim seguiu em frente com a decisão. Não havia sentido em reconsiderar, não importava quanto tempo procurasse. Em vez disso, ele simplesmente deixou a decisão por conta própria. Como as empresas convidadas para licitar eram de classe mundial, a BMA estava entre as melhores, sem dúvida. Outro motivo para ele ter tanta pressa foi porque ele tinha que retornar para a China imediatamente. Depois que terminaram a revisão da licitação, já eram 6 da tarde. Naquela época, além dos funcionários fazendo hora extra, não havia muitas pessoas no prédio. Depois que saíram, Xia Xiu acelerou enquanto Jiang Shen a seguia em direção à garagem da empresa. Com a porta aberta, Xia Xiu olhou inconscientemente ao redor antes de se sentar. Jiang Shen lançou-lhe um olhar estranho antes de se sentar. Com o cinto de segurança colocado, Jiang Shen perguntou despreocupadamente, você tem alguma coisa para fazer esta noite? Xia Xiu ergueu as sobrancelhas, intrigada com a pergunta, não. Então por que você andou tão rápido? Parecia que você tinha algo para fazer. Ao ouvir isso, os olhos de Xia Xiu se arregalaram. Não é bom para os funcionários nos verem tão próximos. Já que somos solteiros. Se os boatos se espalharem, isso diminuiria a eficiência no trabalho. No geral, essa situação não seria ideal. Ela mudou de marcha rapidamente enquanto tentava ligar o carro. Não é tão ruim entrarem juntos em um carro. Pode ser apenas uma mulher dando uma carona para seu colega de trabalho. Jiang Shen a ridicularizou mentalmente. Embora não conseguisse ver o rosto dela de costas, com a luz lá fora, Jiang Shen notou que seu pescoço estava ficando vermelho. Você esqueceu de apertar a embreagem. Considerando quão apática Xia Xiu estava, Jiang Shen a lembrou em voz baixa. Eu sei. Xia Xiu se virou e lançou um olhar duro para Jiang Shen enquanto seus pés pisavam com força no acelerador. Foi realmente uma jornada emocionante.
Ele não sabia o que Xiaoxiu estava pensando enquanto dirigia como uma louca. Algumas vezes, ela quase arranhou o carro da frente. Jiangxin olhava fixamente para o volante em suas mãos, em alerta máximo, enquanto se preparava para assumir o volante em qualquer situação inesperada. Mas o que Jiangxin não sabia era que se ele não tivesse olhado para ela daquele jeito, Xiaoxiu poderia não estar tão nervosa. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 347. Eu não desgosto dela. Depois de uma viagem agitada, os dois finalmente conseguiram voltar para o apartamento em segurança. Quando desceram do carro, ambos se sentiram aliviados ao mesmo tempo. Xiaoxiu foi até a porta e pegou a chave, fingindo estar calma, mas antes que pudesse abrir a porta, ela a deixou cair no chão. Por que eu não vou dormir lá fora? Com o nervosismo de Xiaoxiu, Jiangxin fez essa proposta em voz baixa. Estou só passando um tempo na sua casa, não vamos fazer nada de errado. Por que você está tão nervoso? Você também está me deixando nervoso. Não, não precisa. Dá muito trabalho. Não, não, provavelmente é mais conveniente. Jiangxin disse em sua mente. Quando finalmente alinhou a chave com a fechadura, Xiaoxiu parecia estar lutando contra algo interno. Ela finalmente empurrou a porta com um pé e entrou em casa, com dificuldade. Tudo estava bem durante o dia. Jiangxin a ridicularizou mentalmente enquanto olhava para as costas de Xiaoxiu. Jiangxin a seguiu para dentro enquanto era arrastado para o quarto de hóspedes. A disposição do quarto era feminina. Parecia o lugar onde a Yesa ficava quando protegia Xiaoxiu. Os lençóis tinham cheiro de sol, claramente estavam pendurados para secar do lado de fora há pouco tempo. Xiaoxiu, com um olhar rígido, jogou um molho de chaves reserva para Jiangxin antes de sair apressadamente do quarto. Ela não tinha a mesma fluidez de quando convidou Jiangxin para ficar em sua casa. Jiangxin balançou a cabeça e sentou-se na cama. Pegou o celular e ligou para os pais e para Yesa separadamente. Seus pais estavam aproveitando o tempo na Ilha Couro. Além de morar em uma mansão, Jiangxin também contratou 2 caseiros para cuidar deles. Jiangxiang gostava de pescar antes, mas como o rio perto de sua antiga casa era muito movimentado e o lago Fanyang ficava muito longe de casa, ele não conseguia se dedicar ao seu hobby. Agora que morava perto do mar, era possível pescar apenas alguns passos de distância, então ele retomou seu hobby. Ele passava o dia todo pescando com carter, da manhã à noite. Na conversa, Jiangxiang não parava de se gabar para o filho sobre o tamanho dos peixes que havia pescado. Embora tivessem um gosto salgado, quando misturados ao molho de gengibre e alho, o sabor era surpreendentemente bom. Quanto à sua mãe, Li Shuemei, além de ocasionalmente ir ao mar com Jiangxiang, ela passava a maior parte do tempo cuidando da casa e do jardim. A Yesa a visitava de vez em quando para aprender os segredos da culinária. Quanto à bela nora estrangeira, Li Shuemei a adorava. Ela não só era cortês, como também virtuosa, era difícil encontrar alguém tão boa quanto ela. Especialmente com a sinceridade de Yesa ao perguntar o que Jiangxin gostava de comer, Li Shuemei ficou ainda mais encantada, repetindo ao marido a sorte que Jiangxin tinha. Embora ainda não fossem casados, os 2 mais velhos a tratavam como se ela fosse parte da família. O primeiro telefonema durou 1 hora inteira antes que seu pai desligasse com medo de uma conta telefônica exorbitante. O segundo telefonema foi bastante curto, já que a Yesa nunca falava muito. Mas, pelas suas palavras concisas, Jiangxin ainda sentia seu profundo afeto, bem como sua saudade, a centenas de quilômetros de distância. Lembre-se de se cuidar, estarei de volta em alguns dias. A Yesa respondeu gentilmente. É isso, vou desligar. Espere, disse a Yesa abruptamente. Tem mais alguma coisa? Perguntou Jiangxin, surpreso. Você já descobriu Xiaoxiu? Jiangxin quase engasgou com a própria saliva quando ouviu essas palavras do outro lado da linha. O que é descobrir? Onde você aprendeu isso? A Yesa inclinou a cabeça e continuou, eu não usei essa frase direito. Eu vi em um drama. Ela já gostava de dramas da UA, mas para entender o misterioso relacionamento entre mãe e nora, ela assistiu especificamente a alguns programas sobre a língua Han. Embora não tenha entendido muito bem, ajudou muito no seu vocabulário. Assista menos a esse drama. Jiangxin deu um tapa no rosto. Ok, vou parar de assistir, a Yesa respondeu suavemente.
Além disso, você disse alguma coisa para Xia Xiu. Acho que ela anda um pouco estranha. Jiang Xin lembrou-se de quando viu Xia Xiu pela primeira vez fora do avião. Ele só conseguia chegar a uma conclusão. Deve ter sido a Yesa quem disse algo a Xia Xiu. Nos 2 meses em que Jiang Xin esteve no exterior, a Yesa ficou com Xia Xiu. Jiang Xin não sabia sobre o que os dois conversavam, mas, considerando que a Yesa salvou a vida de Xia Xiu e até perdeu a sua, não deveria haver conflitos entre eles. Mas, devido ao afeto de Xia Xiu por ele, bem como aos danos causados por aquele beijo, ela disse que não admitiria a derrota. Era uma rara ocasião em que a Yesa não respondia diretamente a Jiang Xin. Ela não admite a derrota. Espera aí, o que exatamente você disse a ela? Perguntou Jiang Xin, sentindo uma leve dor de cabeça se aproximando. A Yesa hesitou, mas finalmente abriu a boca. Eu admiti nosso relacionamento para ela. Não é de se admirar. Jiang Xin deu um tapa no rosto. Não é de se admirar que Xia Xiu tenha olhado para ele de forma estranha quando ele desceu do avião e o tenha convidado para morar na casa dela. Isso era diferente de Xia Xiu, que sempre mantinha uma cara fria na frente de qualquer um. Desculpe. Como um gatinho que quebrou uma xícara sem querer, a Yesa baixou a cabeça e disse com um tom rápido e uma voz suave, eu só pensei. Já que ela realmente gosta de você, não precisa se conter. Não me importo de compartilhar com ela e não pretendo me opor a ela. Para ser sincera, aquele beijo no carro e a confissão da verdade para Xia Xiu tinham a intenção de pressioná-la. Mas as coisas acabaram indo contra suas intenções. A primeira e a segunda reação de Xia Xiu foram surpreendentes para a Yesa. Xia Xiu parecia ter interpretado suas ações como atos de agressão. Jiang Xin a interrompeu imediatamente. Não, você não precisa se desculpar. Nosso relacionamento não é algo que precisa ser escondido. Mas, ela parece ter interpretado algo errado. A voz de Yesa ainda tinha um toque de culpa. Não é que ela tenha interpretado mal alguma coisa. Como posso dizer isso? A cultura é um pouco diferente da sua. Ela não vai concordar com isso. Então você gosta dela? A Yesa perguntou séria. Quando ouviu a pergunta repentina, Jiang Xin parou. Depois de pensar seriamente por meio minuto, ele disse lentamente, eu não desgosto dela. Jiang Xin admitiu que era uma pessoa gananciosa e também egoísta. Mas ele não pretendia se explicar. Eu vou te ajudar, disse a Yesa seriamente. Não precisa me ajudar. Apenas siga o fluxo. Para ser sincero, nem eu mesmo sei como vou tratá-la. Não durma muito tarde. Boa noite. Boa noite. Quando percebeu que Jiang Xin não queria continuar falando, a Yesa encerrou o assunto. Jiang Xin desligou o telefone e deitou-se na cama. Uau! Ele soltou um longo suspiro. Jiang Xin se virou e olhou para si mesmo no espelho. Ele sorriu. Ao se olhar no espelho, Jiang Xin conteve a vontade de sorrir amargamente. Tanto faz, vou dormir cedo. Ainda tem reunião com a Dalmer Corporation amanhã. Enquanto lutava contra seus pensamentos, Jiang Xin nem tirou a roupa antes de adormecer. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 348. Acordo de 1 bilhão. Na manhã seguinte, ele moveu o pescoço levemente dolorido enquanto se sentava na cama. Foi Xia Xiu quem bateu na porta para acordá-lo. Ela estava acostumada à rotina das 9 às 5. Então, todos os dias, acordava cedo para preparar o café da manhã. Colocou ovos mexidos, torradas e leite na mesa de jantar. Enquanto tomavam café da manhã, o coração de Jiang Xin batia um pouco mais rápido enquanto ele observava de avental. Ele não sabia que ela tinha um lado tão virtuoso. Ele se lembrou de que, na época da faculdade, um de seus amigos, que sempre se gabava de quantas namoradas ele tinha, sempre dizia que a vida de uma garota solteira nem sempre é das mais organizadas. Era normal que eles arrumassem tudo em poucos meses. Mas Jiang Xin não viu nenhum descuido em Xia Xiu. A conversa deles durante o dia foi normal. Não houve o menor sinal de constrangimento desde o dia anterior. Depois do café da manhã, os dois foram juntos para o escritório. Ela parecia bem, mas, pela maquiagem pesada cobrindo suas olheiras, Jiang Xin percebeu que ela não teve uma boa noite de sono. A reunião com a Daimler Corporation ocorreu na Futura Internacional. O representante enviado era da Europa e havia chegado na noite anterior. Havia rumores de que o representante era uma pessoa importante. Antes da chegada do representante,
Jiang Shen já tentava adivinhar quem poderia ser, mas acabou vendo um rosto familiar. Olá, Sr. Jiang. Nos encontramos novamente. Fluente em chinês, Carmen Rothschild abriu o braço com um sorriso caloroso e caminhou na frente de Jiang Shen. Senhor Carmen. Que surpresa, o senhor veio pessoalmente à China. Jiang Shen olhou surpreso para o homem à sua frente antes de se recompor rapidamente e abrir o braço. Embora fosse estranho abraçar um homem, por respeito, Jiang Shen deu um abraço másculo. É claro que Daimler Corporation valoriza a parceria com sua empresa. O mesmo vale para a família Rothschild, disse Carmen seriamente. Ele não deveria ter descoberto o rastreador GPS. Carmen pensou consigo mesma. Qual é a intenção desse cara? Jiang Shen também ficou confuso. O USB que Carmen deu a Jiang Shen na noite passada continha um rastreador GPS. Yao, especializado apenas em programação, embora tivesse alguma habilidade em modificação de dispositivos eletrônicos, não recebeu nenhum treinamento antivigilância. Então, naturalmente, não percebeu. Se fosse a ESA, o rastreador GPS não escaparia de seus olhos. Era tudo uma questão de especialidades. Minha honra, você também é um parceiro importante para a Futura Internacional. Jiang Shen sorriu. Os dois sentaram-se ao redor da mesa de conferências. O guarda-costas que acompanhava Carmen permaneceu do lado de fora da sala. Os dois técnicos de terno e um assistente entraram. Xia Xiu pegou o contrato e o colocou na frente de Jiang Shen, depois ficou ao lado dele. Assim que a reunião começou, Carmen não conseguiu esperar e imediatamente disse, vamos direto ao ponto, certo? Como desejar. Jiang Shen sorriu e fez sinal para o funcionário colocar o dossiê contendo o USB e o chip na frente de Carmen. Nesta viagem, Carmen trouxe os especialistas técnicos da empresa. O contrato previa que o produto deveria ser entregue até maio. Para ser sincero, quando os programadores da Daimler souberam que a Future Technology não só superou as barreiras técnicas do sistema de direção inteligente, como também conseguiram concluí-lo um mês antes do prazo, ficaram tão chocados que seus olhos quase saltaram das órbitas. Todos tiveram o mesmo pensamento: a tecnologia do futuro está enganando-os. As rigorosas habilidades técnicas dos alemães eram reconhecidas mundialmente. Eles não podiam permitir que um único erro ocorresse durante o processo de garantia de qualidade. Devido ao ceticismo quanto à capacidade da Future Technology, o Conselho enviou os dois especialistas técnicos responsáveis pelo sistema de controle primário para auditar o programa de direção inteligente. Se a tecnologia inovadora apresentasse algum problema, o prejuízo da Daimler Corporation não seria tão simples quanto uma indenização. A reputação que construíram ao longo dos anos também sofreria muito. Por outro lado, se isso despertasse o medo das pessoas em relação aos veículos autônomos, certamente lançaria um panorama pessimista sobre o futuro dos carros inteligentes. Devido à sua persistência em relação à segurança, isso resultou no cancelamento do contrato com a empresa anterior. Os dois especialistas técnicos se aproximaram. Um homem com expressão severa abriu a maleta e outro tirou um laptop. Eles inseriram o USB no laptop e começaram a trabalhar. A sala de conferências estava silenciosa, só se ouvia o som das teclas clicando e do ventilador do computador girando. Os braços de Carmen estavam apoiados na mesa, com os olhos semicerrados, mas Jiang Shen percebeu que ele concentrava toda a atenção na tela do computador. Xia Xiu permanecia inexpressiva, mas, pelos seus olhos em constante movimento, Jiang Shen podia sentir claramente sua inquietação. Jiang Shen era o mais relaxado. Recostou-se na cadeira enquanto esperava os resultados saírem. Ao mesmo tempo, Jiang Shen notou que a assistente atrás de Carmen observava. Jiang Shen deu um sorriso amigável, mas desviou o olhar. A expressão dos dois especialistas técnicos foi ficando cada vez mais séria enquanto eles começaram a trocar opiniões em voz baixa. Xia Xiu prendeu a respiração enquanto seu coração batia rapidamente. Era um negócio de $1 bilhão. O sucesso ou o fracasso dependeriam das palavras que saíssem da boca das duas pessoas. Por fim, os dois especialistas técnicos se levantaram. Com suas ações, a revisão foi concluída. O resultado? Carmen estava mais ansiosa que Jiang Shen. O especialista técnico de aparência mais velha assentiu, depois se virou para Jiang Shen e disse em inglês: Senhor Jiang, a conquista da sua empresa em inteligência artificial está a um ponto digno de elogios e inveja.
Permita-me pedir desculpas pelo meu ceticismo quanto à capacidade da sua empresa. Enquanto dizia isso, o especialista técnico curvou-se profundamente para Jiang Shen. Não se preocupe. Como especialista técnico, é uma virtude ousar questionar, respondeu Jiang Shen com um tom calmo. Ai! Carmen tossiu. O especialista técnico percebeu seu acidente e parou de falar. Eles não estavam no laboratório, mas na mesa de conferência. Como nosso engenheiro técnico-chefe já comprovou o excelente desempenho do software, minha viagem certamente valeu a pena. Carmen se levantou e sorriu. Xia Xiu sentiu-se aliviada. Só então percebeu que suas palmas estavam encharcadas de suor. Ela olhou para Jiang Shen enquanto seus olhos paravam no sorriso cheio de confiança. Seu rosto ficou quente enquanto ela desviava o olhar sutilmente. Ao ver Carmen se levantar, Jiang Shen também se levantou com um sorriso e estendeu a mão. É ótimo trabalhar com você. Ah, é ótimo trabalhar com você também. Carmen também estendeu a mão direita e apertou Jiang Shen. $1 bilhão. Embora fosse pequeno em comparação com a diferença de 8 bilhões de dólares, certamente aliviaria parte de suas pressões financeiras. Mas então, o canto dos olhos de Jiang Shen captou o anel em sua mão. Suas pupilas se contraíram de repente. Aquilo é um ouro post-apocalíptico capítulo 349. Um empréstimo enorme. Essa forma é a maçã dourada. Como isso é possível? A primeira reação de Jiang Shen foi achar que havia cometido um erro. Ele queria confirmar o formato do anel, mas Carmen já havia soltado sua mão. Devido ao ângulo, ele não conseguia ver a frente do anel. Após concluirmos a próxima rodada de auditória, o bilhão será transferido para a conta da sua empresa. Claro, confio que não haja outros problemas. Para comemorar o sucesso da nossa parceria, posso convidá-la para almoçar comigo? Carmen sorriu. Minha honra. Jiang Shen riu humildemente enquanto escondia seu choque atrás do riso. A maçã dourada. Por quê? Será que a família Rothschild e a maçã de ouro guardam segredos? Não. Mas aquela maçã de ouro estava dentro do submarino 235, segundo o diário do oficial do Terceiro Reich. A maçã de ouro era protegida como o último trunfo do Terceiro Reich. Sendo uma família judia, como eles poderiam ter tido contato com isso? Será que foi Hitler quem roubou a maçã dourada deles? Não, isso não fazia sentido. De repente, Jiang Shen se sentiu estranho. De repente, ele percebeu que não havia sentido em se incomodar com isso. Independentemente do que o Império tenha planejado, essa parte da história já se passou há 70 anos. No diário, ele já confirmou que o dono da maçã dourada não sabia como usá-la nem no último momento. Embora o país possa ter recebido algumas tecnologias no futuro, elas ainda desapareceram com o passar do tempo. Carmen não percebeu a irregularidade no rosto de Jiang Shen enquanto recebia calorosamente para se sentar com ele em seu veículo. O guarda-costas negro sentou-se no banco do motorista e seu assistente no banco do passageiro. Embora o guarda-costas não tenha dito nada durante toda a viagem, Jiang Shen ainda sentiu um toque de perigo vindo dele. O sujeito era perigoso, pelo menos no mesmo nível de perigo que Nick. Mas, ao contrário do silêncio e da reserva de Nick, essa pessoa não tentava conter sua energia assassina. Parecia uma máquina de guerra. O guarda-costas da família Rothschild não era um personagem simples. Jiang Shen sentou-se com Carmen no fundo enquanto conversavam e brincavam. Carmen falava chinês perfeitamente, até melhor que Robert, e ele também era muito falante. Não demorou muito para que o carro chegasse ao seu destino, um restaurante catalão. O local goza de grande reputação na alta sociedade de Xinjiang. Do interior delicado à elegância da garçonete, era fácil perceber o quão notável o restaurante era. Pelas expressões respeitosas que as duas garçonetes na porta lançaram a Carmen, Jiang Shen suspeitou que o restaurante fosse um patrimônio da família Rothschild. Eles entraram em uma sala privativa e fizeram seus pedidos. Não demorou muito para que os garçons trouxessem pratos requintados. Os dois conversaram enquanto comiam. Ah, é verdade, lembrei da aposta que fizemos. Ainda te devo um maibaches, disse Carmen enquanto ele dissecava elegantemente o camarão vermelho do Mediterrâneo. Quando assinaram o contrato, Carmen e Jiang Shen fizeram uma aposta. Se Jiang Shen entregasse o produto antes de maio, ele presentearia Jiang Shen com um maibaches, um dos 5 únicos veículos do mundo. Jiang Shen ficou chocado.
Ele quase se esqueceu disso. O Sr. Jiang estará livre em outubro. Carmen sorriu. Difícil dizer. Está acontecendo alguma coisa? Perguntou Jiang Shen. A exposição automotiva de Moon será em outubro. A Daimler Corporation participará da exposição como patrocinadora. Os 5 Maybachs serão exibidos durante a exposição, e um deles pertencerá a você. Se o Sr. Jiang tiver tempo, gostaria de lhe fazer um convite. Mesmo que eu não tenha tempo, arranjarei tempo para comparecer. Jiang Shen riu. Carmen também sorriu. Jiang Shen ficou satisfeito ao aceitar o convite. Quando o almoço estava chegando ao fim, Carmen largou os talheres e limpou a boca com o pano. Falando em outra coisa, o Sr. Jiang se importaria de falar sobre negócios durante o almoço? Claro que não, é tradição falar de negócios durante uma refeição. Então serei direta. Embora a família Rothschild atue em um setor em expansão, nossa base ainda está no setor bancário. Ouvi dizer que a Futura Internacional aceitou recentemente uma proposta para o megaprojeto de 10 bilhões. Vocês precisam de uma ajudinha? Carmen sorriu. Ah? Que tipo de ajuda? Jiang Shen fingiu estar intrigado e perguntou. Um empréstimo de 8 bilhões de dólares. Prazo de 5 anos e taxa de juros anual de 4,15%. O Sr. Jiang está interessado neste empréstimo. A taxa de juros anual de 4,15% era menor em comparação com a taxa de juros anual de 4,28% oferecida pelos outros bancos que Jiang Shen contatou. Embora fosse uma discrepância de apenas 0,13%, para um empréstimo multibilionário, mesmo 0,1% de diferença de juros representava uma diferença de mais de 10 milhões. 8 bilhões de dólares? Jiang Shen mergulhou em pensamentos profundos. Se o Sr. Jiang tiver outras opiniões sobre o valor, podemos discutir e ajustar conforme necessário, acrescentou Carmen, já que Jiang Shen não lhe deu uma resposta. 8 bilhões não eram suficientes, mas poucos bancos estavam dispostos a emprestar mais de 10 bilhões de dólares à Future Technology. Mesmo que alguns bancos concordassem, eles também incluiriam termos adicionais, como a especificação da finalidade exata do empréstimo a um IPO na Nasdaq. Carmen chegou na hora certa para resolver seu problema. Ele pensou por alguns instantes antes de ter uma ideia. 8 bilhões não seriam suficientes. O Sr. Carmen está interessado em um acordo maior? Jiang Shen olhou para Carmen com um sorriso. Claro que estou interessado. Qual é a sugestão do Sr. Jiang? 30 bilhões de dólares em um prazo de 3 anos com 99% das ações da Future Technology como garantia. Jiang Shen calmamente lançou uma mega bomba. Os olhos de Carmen se contraíram enquanto ele prendia a respiração, mas ele rapidamente recuperou sua expressão cortês. Jiang Shen ficou satisfeito com a mudança em sua expressão facial. Ele sabia que Carmen estava tentada. Depois de um momento de silêncio, Carmen disse lentamente. Certo, estamos interessados em inteligência artificial e também otimistas quanto ao futuro da sua empresa nessa área. Mas 30 bilhões certamente não é um número pequeno. Gostaria de saber como você me pagaria em 3 anos. A penetração de mercado atual do Futuro 1.0 já está atingindo seu pico. Com a velocidade atual da mudança tecnológica, não será fácil para sua empresa continuar aumentando sua lucratividade. Jiang Shen ficou surpreso. Ele não achava que Carmen concordaria com isso de forma concisa. Como ele disse, 30 bilhões não era um número pequeno. Embora a família Rothschild tenha construído um enorme império empresarial, dinheiro não nasce em árvores. Esse seria o meu problema. Mas tenho a sensação de que não levarei 3 anos para pagar a dívida. Jiang Shen, sorrindo, não respondeu diretamente à pergunta de Carmen. Ainda levaria 50 anos até que a primeira inteligência artificial básica fosse introduzida no mundo. Mesmo com a diversidade de contextos políticos e a velocidade de pesquisa tecnológica do mundo moderno sendo maior do que a do Apocalipse, a lacuna tecnológica ainda não seria superada nos próximos 10 anos. Além disso, será difícil porque a inteligência artificial básica não foi apenas um avanço na área de TI, mas também abrangeu sociologia, psicologia, biologia e outras áreas com conquistas combinadas. Antes que Jiang Shen pudesse tornar público o banco de dados de inteligência artificial, apenas em termos de inteligência artificial, o Futuro 1.0 não poderia ser superado. Portanto, a preocupação de Carmen era excessiva, pelo menos a curto prazo. Mas, considerando a lucratividade atual da Future Technology,
Ainda seria impossível pagar o empréstimo em apenas 3 anos. Mas será que Jiang Shen não tinha métodos para ganhar dinheiro? Ele não tinha nenhuma preocupação em pagar o empréstimo. Vendo que Jiang Shen não planejava revelar nenhuma informação, Carmen não insistiu. Então, que tal 4,5%? Esta é a melhor oferta que posso fazer. Embora a taxa devesse ser menor em um valor maior, ela se aplica a uma condição em que a parte teria um montante equivalente de ativos como garantia. Para ser mais direto, sua empresa atualmente não possui ativos para uma garantia de 30 bilhões de dólares, disse Carmen com cautela. Era um risco que ele correria a emprestar o dinheiro a Jiang Shen. Sem problemas, fechado, disse Jiang Shen sem hesitar. A Futura Internacional precisava de dinheiro, e muito. Ele já havia adquirido a base das Ilhas Panu. Portanto, todo o crescimento precisava ser acelerado. A tecnologia do deserto continuaria a impulsionar o crescimento da Futura Internacional no mundo. Embora 30 bilhões fossem suficientes para comprar 10 porta-aviões, ainda estava um pouco longe de completar o império tecnológico em sua mente. A única coisa que deixou Jiang Shen confuso foi porque Carmen, ou melhor, a família Rothschild tinha tanta confiança nele e estava disposta a lhe emprestar dinheiro sem hesitar. Eram 30 bilhões. Não a moeda do Zimbábue, mas o dólar. O que fez Jiang Shen se sentir estranho foi que, no sorriso digno e cortês de Carmen, ele não viu o menor traço de hesitação. A confiança de Jiang Shen cresceu a partir de sua crença na tecnologia do deserto, mas com o que Carmen contava. Mesmo que fosse a família Rothschild, quantos bilhões eles tinham? Embora estivesse grato pela ajuda de Carmen, ele sentia que algo estava errado. Um ouro post-apocalíptico capítulo 350. A mansão de Bao. A obtenção do empréstimo ocorreu surpreendentemente bem, mais tranquila do que Jiang Shen havia imaginado. Carmen foi muito eficiente, pois um contrato em inglês e chinês foi enviado a ele no dia seguinte. Após a assinatura de Jiang Shen, um empréstimo de 30 bilhões de dólares foi transferido do banco britânico Rothschild para a conta bancária suíça da Future Technology. Carmen então retornou à Europa após a conclusão do processo. Antes de partir, ele entregou a Jiang Shen um convite para a exposição de automóveis de Moon e trocou calorosas palavras de despedida com ele. Momentos depois de Jiang Shen mandar o rico europeu embora, ele e Xia Xiu deixaram o aeroporto. Quando entraram no carro, Xia Xiu não conseguiu esperar mais um segundo antes de perguntar a ele: "Você realmente pegou emprestado 30 bilhões de dólares?" "Claro, você acha que eu estava brincando?" Jiang Shen sorriu. Ela olhou nos olhos de Jiang Shen com seriedade enquanto soltava um suspiro de derrota. Suspiro. "Certo, você poderia me contar seu plano? Como você planeja desperdiçar dinheiro desta vez?" "Esbanjador? Não precisa me descrever assim", disse Jiang Shen, desamparado. Mas a maneira como Xia Xiu olhou para ele expressava claramente uma mensagem: se isso não é desperdício, o que é? 4,5% de juros anuais. Você sabe quanto dinheiro precisaria pagar em 5 anos? 37,385 bilhões. Em dólares, exclamou Xia Xiu, emocionado. 40 bilhões de dólares foram suficientes para comprar metade do Baidu. Não se preocupe, usei minhas ações pessoais como garantia, não os ativos da empresa. Mesmo que eu não possa pagar naquele momento, isso não afetará você. Jiang Shen a confortou com um sorriso. Ela pareceu descontente com a explicação de Jiang Shen e disse friamente: "Com quem você acha que estou preocupada?" Jiang Shen ficou um pouco chocado, com um sorriso duvidoso no rosto. Ele a provocou com um sorriso irônico: "Ah? Então você está dizendo que está preocupada comigo?" Ao ouvir suas palavras, a postura agressiva de Xia Xiu rapidamente parou e seu rosto começou a ficar vermelho. Ela desviou o olhar, ligou o veículo e parou de olhar na direção dele. Ponto. Eu simplesmente não quero um novo chefe. Estou satisfeito com o ambiente de trabalho atual. Embora o atual presidente possa frustrar as pessoas às vezes, ser capaz de ceder o controle a pessoas competentes é realmente digno de elogios. Se houver um novo chefe que finja saber tudo, seria terrível. Sua franja preta e sedosa cobria a lateral do rosto. A explicação fraca, porém rápida, exigiu muito esforço de Jiang Shen para entender. Ao ver que Xia Xiu, normalmente fria, estava muito preocupada com ele,
Jiang Shen sentiu um calor crescer dentro de seu corpo enquanto tentava confortá-la. Não se preocupe, são apenas a 30 e poucos bilhões. O valor de mercado atual da Future Tecnologia é de 10 bilhões, e vou dobrá-lo em 2 anos. Ponto. Para a bajulação irracional de Jiang Shen, Xia Xiu decidiu permanecer em silêncio. Com o olhar claramente inseguro de Xia Xiu, Jiang Shen sorriu e disse, já que você não acredita em mim, por que não fazemos uma aposta? Fazer uma aposta. Certo. Quando você estiver falido, vire meu assistente e deixe-me dar ordens a você por alguns anos, brincou Xia Xiu. Sem problemas. Jiang Shen riu, mas e se eu ganhar? Depende de você. Ela penteou o cabelo para o lado enquanto as pontas da boca se curvavam para cima. Embora fosse uma aposta, parecia mais uma brincadeira entre amigas, pois ela não conseguia entender direito. Inconscientemente, Xia Xiu ainda acreditava que Jiang Shen teria uma maneira de resolver o problema. Quanto ao motivo de confiar tanto nele, ela também não conseguia explicar. Jiang Shen sorriu maliciosamente, usando um tom de brincadeira. Depende de mim? Sério? Ela notou o sorriso de Jiang Shen e parou antes que seu rosto pálido ficasse novamente coberto por um tom vermelho. Mas ela não disse nada dessa vez, escondendo a expressão atrás da franja. Ponto. Ao primeiro raio de sol da manhã, um avião surgiu no topo de B. Com a ajuda do guia, o avião particular pousou suavemente. Um sedã Mercedes-Benz preto parou ao lado do avião. Um senhor com cara de mordomo saiu de dentro e esperou em silêncio ao lado do carro. O carro de desembarque passou ao lado do avião enquanto a porta da escotilha se abria rapidamente. Um europeu saiu do carro pela primeira vez. O velho mordomo curvou-se cortesmente para Carmen e então usou o alemão para cumprimentá-lo. Bem-vindo ao lar, mestre Carmen. Já faz um tempo, senhor Cides. Meu pai está bem? Perguntou Carmen, afável. Muito bem. O velho mestre foi atraído para vê-la, disse o velho mordomo enquanto lhe abria a porta graciosamente. Velejando. Deixe-eu adivinhar, ele está em Florença agora. Florença é uma cidade costeira no Mediterrâneo. Carmen mal se lembrava de que eles tinham bens familiares lá. Não, ele está na Alemanha, na mansão localizada em Bal. O mordomo balançou a cabeça. Bálvio, aquele lugar é perto do mar. Carmen ergueu levemente as sobrancelhas. O velho mestre quer que você reserve um tempo para visitar sua casa. Claro, eu também quero vê-lo. Carmen sentou-se no banco de trás do carro com um sorriso. Johnson caminhou até a Carmen e sentou-se ao lado dela. O mordomo apenas olhou para o guarda-costas. Não disse nada enquanto se sentava no banco do motorista e cumpria o dever de motorista. Você tirou o rastreador do USB? Carmen sussurrou. Sim. É difícil acreditar na tecnologia que Ian possui, disse Johnson, incrédulo. Provavelmente uma tecnologia avançada de bloqueio sem fio, quem sabe. Ainda bem que não encontraram nada, disse Carmen. Carmen não suspeitava disso. Ele conseguia determinar, pelo olhar deles, se as palavras eram verdadeiras ou falsas. Sem o treinamento adequado para fabricar mentiras, isso definitivamente não escaparia aos seus olhos. O carro chegou à mansão logo depois. Os garçons da mansão levaram Johnson para o quarto de hóspedes, e o velho mordomo levou Carmen para o quintal. Eles seguiram o caminho de pedras através do campo gramado. Então, em uma pequena cabana de madeira ao lado do lago artificial, Carmen viu seu próprio pai. Jocano Rothschild. O gigante que dominava o mundo financeiro e a pessoa que tirou os Rothschild da escuridão da Segunda Guerra Mundial e atingiu o auge após a Guerra Fria. Ele vestia uma camisa simples e estava sentado à beira do lago, serrando um pedaço de madeira. Quando seu filho pequeno, Carmen, nasceu, ele deixou o cargo de chefe da família, deixando o próprio irmão assumir o comando e passou a viver em reclusão. Embora tenha parado de perguntar sobre os assuntos familiares, ninguém questionou sua influência. A família, que estava à beira do abismo, foi resgatada por ele. E por isso, a pedido do pai, Carmen levaria os negócios da família a sério. Após desembarcar do avião, ele foi direto para a mansão sem perder um segundo. Mas quando viu seu pai serrando madeira, ele ficou estupefato. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.